Olá, meu nome é Júlio Vaz e estamos falando de aborto. Vamos prosseguir para este vídeo número 2 sobre o tema. Observe, o artigo 124 cuida do aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Diz o artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Dissemos que o objeto jurídico é a preservação da vida humana intrauterina. Dissemos que o sujeito ativo será a gestante neste crime próprio. Dissemos que o sujeito passivo será o feto. A consumação ocorrerá com a morte do produto da concepção, sendo a tentativa admissível e a ação penal pública incondicionada. Mas olhando para o tipo, podemos acrescentar algumas discussões. Por exemplo, este tipo penal, ele traz para os senhores duas figuras. Primeira, provocar aborto em si mesma. Segunda, ou consentir que outrem lhe provoque. Observe que o tipo penal do artigo 124 está dividido em duas partes. Na primeira, a gestante irá provocar aborto em si mesma. É ela quem realizará as condutas. Imaginando com os senhores uma conduta antiga em que uma gestante introduz pela cavidade vaginal um objeto com a finalidade de provocar uma perfuração no feto, gerar a maceração do feto. Ora, esta gestante está praticando a conduta da primeira parte do artigo 124. Ou consentir que outrem lhe provoque. Esta gestante não irá realizar as condutas que levarão à morte do produto da concepção, mas ela permitirá, ela autorizará, ela dará o seu consentimento para que terceiro realize essas condutas. Ora, a gestante, tanto quando realiza as condutas, como quando dá consentimento para que terceiro as realize, responderá aqui no artigo 124 do Código Penal, onde está prevista uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Observamos com os senhores que há um certo entendimento do sistema sobre esta prática delitiva, pois a pena não é uma pena elevada, e poderíamos compará-la à pena do homicídio culposo, que também é uma pena de 1 a 3 anos. No entanto, estas práticas do artigo 124 são dolosas. Seria interessante fazermos algumas arguições, imaginarmos com os senhores, inicialmente, um partícipe, um terceiro, que vem e induz, instiga ou dá um auxílio secundário para que a gestante realize o aborto em si própria, que ela realize o autoaborto. Ora, este terceiro só pode responder como partícipe do artigo 124. Por quê? O partícipe responde sempre por aquilo que ele quer. Ele não está induzindo um terceiro a realizar as manobras abortivas, nem está instigando ou auxiliando secundariamente o terceiro a fazê-lo, mas a própria gestante. Então ele irá responder no artigo 124, primeira parte, combinado com o artigo 29, parágrafo 1º, todos do Código Penal. Vamos imaginar com os senhores que nós temos agora um terceiro, mas este terceiro irá executar as manobras abortivas consentidas pela gestante. Ora, a gestante que consentiu irá responder no artigo 124, segunda parte. O terceiro que realizou as manobras com o consentimento da gestante irá responder pelo artigo 126. Ou seja, nós temos um único bem jurídico atingido. Houve a interrupção de uma única vida intrauterina, mas os senhores terão para cada agente a gestante que deu seu consentimento, uma prática delituosa, artigo 124.
segunda parte, e o terceiro que realizou com o consentimento da gestante, artigo 126, praticar aborto com o consentimento da gestante. Ora, nós estamos acostumados a observar que todos os agentes que concorrem a uma prática delitiva respondem pela mesma figura penal. No entanto, aqui temos uma exceção à teoria adotada como regra no concurso de pessoas, que é a teoria monista, também conhecida como teoria unitária. Aqui estamos adotando a teoria pluralista. Na teoria pluralista, os agentes que concorrem para o crime, cada um com sua conduta, responderá por um tipo penal diverso, como ocorre neste caso, a gestante no artigo 124, segunda parte, e o terceiro que realizou com o consentimento da gestante no artigo 126. Vamos imaginar com os senhores que o terceiro induz, instiga ou auxilia secundariamente a gestante a praticar o autoaborto, ela em si própria. Ele não realiza condutas de provocador, mas a gestante, ao realizar o comportamento em si própria, acaba morrendo ou acaba sofrendo lesão corporal de natureza grave. Ora, estas duas hipóteses aqui mencionadas, lesão corporal ou morte, apresentam-se como circunstâncias específicas de aumento de pena do artigo 127. O artigo 127 diz o seguinte: as penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer destas causas lhe sobrevém a morte. É possível perceber que, já no início do dispositivo, ele marca que sua aplicação só se dá aos dois dispositivos anteriores. Ou seja, se estou no artigo 127, ele só é aplicável aos artigos 125 e 126. Não é possível a este partícipe do artigo 124, que estava auxiliando secundariamente a gestante a praticar o autoaborto, a responder pelas figuras qualificadas do artigo 127, não se aplicando a ele as circunstâncias específicas de aumento de pena previstas aí no artigo 127. Vamos imaginar que o terceiro induz a gestante a consentir, ou seja, ele vai induzir a gestante a consentir que, a exemplo, o médico lhe provoque o aborto. Neste caso, a primeira coisa é lembrar que o médico responde pelo artigo 126, pois está realizando o aborto consentido pela gestante. A gestante responde pelo artigo 124, segunda parte, pois está consentindo que o médico lhe realize o aborto. O terceiro, que ele está induzindo, só pode responder, como já verificamos antes, pelo artigo 124, segunda parte, como partícipe. Porque em momento algum ele induziu ou instigou ou auxiliou o médico a realizar as condutas provocadoras. Devemos lembrar, o partícipe deve responder pelas condutas que está realizando, pelo que é a sua vontade, através do seu induzimento, instigação ou auxílio. Que ele queria que a gestante consentisse, ele responde por isto. Se ele queria
e praticou o induzimento, instigação ou auxílio para que o médico realizasse as condutas provocadoras, responderá naquela hipótese como partícipe do artigo 126. Estas são as notas que apresentaríamos aos senhores olhando para o artigo 124. Vamos deixar os artigos 125 e 126 para serem tratados em um vídeo próprio. Muito obrigado por sua atenção.